entrando em uma zona ainda não explorada. Uma zona onde a opinião e a conversa são chave. Você está entrando na Irmandade Nerd com Marlon e Renan. Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam bem-vindos ao 13º episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem um episódio muito bacana que é sobre remakes e remasters, né? Ou remasterizações, como quiser chamar, né? Ou refilmagens, porque como remake vem muito do cinema, traduzido no português como refilmagem, mas... quando fala de filme, né? Então hoje a gente tem esse episódio sobre remakes e remasterizações. A gente vai comentar várias coisas sobre vários remakes e remasterizações e também fazer uns questionamentos sobre, né? Se isso é mesmo capitalizar na nostalgia, acho que é o principal, né? E tipo assim, vamos deixar uma coisa clara, porque a gente vai entrar até na definição de cada um, mas assim, não é só videogame que tem remake. Sim. Jogo tem, áudio tem, tipo, se você for olhar, altas músicas são refeitas, tem música que você ouve hoje em dia que você fala, só caramba, essa música é muito boa. Eles fazem remasterizações da música, de filmes, a gente vai comentar isso também. Mas lembrando também que o nosso foco aqui no geral, a gente fez uma lista, mas o foco principal é jogo, que a gente quer comentar isso aí, visando um ponto do episódio anterior até que a gente comentou, que eu vou entrar em mais detalhes mais pra frente. Bora lá. Bora lá na pauta, então. Eu acho importante a gente começar falando das diferenças, né? Deixar claro o que é um remaster e o que é um remake, apesar que a gente vai entrar num ponto que é muito uma área cinza dos dois. Acho que no meio da lista ali, quando a gente terminar de falar de remakes, a gente vai entrar numa área que é meio uma gray area, onde você fica meio confuso se é remaster ou é remake, mas a gente comenta deles também. Tipo assim, e assim, tem jogos que você vai ver muita gente considerando como remake, e vai estar na nossa lista como remake, porque a gente acabou também levando algumas considerações exteriores, mas às vezes a gente mesmo não considera bem um remake, e vai ter jogos que vão estar na lista de remasters, mas que muita gente vai considerar como remake, mas a gente fez uma lista misturando o que a gente pensava com o que a gente também foi vendo que o mundo entende também. Então vai ter uma coisa que você vai falar assim, pô, esses caras estão falando que é esse remake, mas isso não é um remake, isso foi um remaster. Ou pior, isso aí não foi nem um remaster, isso foi um relançamento, mas às vezes dá pra considerar, então. Mas vamos lá com a diferença de remaster e remake, né, Renan? O que é a diferença de cada um? Porque tem diferença, tem gente que acha que é a mesma coisa, mas não é, tem muita diferença. Vamos começar com o remaster, então. O remaster é uma nova versão, que é uma cópia do jogo, do vídeo ou do áudio, que é feita a partir do original. Então a ideia dele é só melhorar a qualidade. Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente tem, que vai entrar na lista de remake depois, mas o Shadow of the Colossus no PS2 foi lançado ali, e aí no PS3 eles fizeram para melhorar os gráficos e tal, mas deixaram praticamente como tava. Sim. E essas remasterizações, elas também às vezes são chamadas de port ou adaptação, por isso que a gente vai entrar nessa área cinza. Tem gente que chama de port ou adaptação também, então é uma forma de descrever bem remasterização. Ele é um port ou uma adaptação usando como base o original mesmo, né? E aí a ideia é de trazer títulos antigos para os consoles mais novos, melhorando o gráfico, mas sem alterar muito o que é o original. Sim. Agora, remake, o nome já diz, né, em inglês, é refazer, é refeito, é recriado. Então, remake é refazer a partir do original. E assim, às vezes até com outro motor gráfico, totalmente diferente do original. A ideia é você realmente pegar uma história, um jogo, um filme, uma série que tem uma história e título similar, em boa parte dos casos até igual ao antigo, e aí você refaz ele com a ideia de apresentar ele para uma nova audiência ou modernizar, ou consertar alguma coisa, especialmente no caso de jogos que você tem um budget limitado.
remake às vezes serve pro desenvolvedor pegar e adicionar alguma coisa que ele queria ter adicionado no original e não conseguiu. Por limitação técnica, de hardware da época. Então, essa é a diferença, né? Remaster é o que o nome diz, remasterizar. É pegar o original e remasterizar ele. E remake é como a palavra também diz. Você faz uma cópia melhorada, é literalmente uma cópia melhorada, isso. E remake é refazer, recriar do zero, até com outro motor gráfico e tal. Essa é a diferença de remaster e remake. E eu gosto de traçar um paralelo aqui com filmes e músicas, porque nesse episódio a gente tá falando de jogos, né? Até vale aí deixar aberto pra fazer no futuro sobre filmes, né? Remake de filmes, tem muito filme. Tem muitas músicas, inclusive, igual eu até mencionei no episódio. A sua recomendação da semana passada foi um remake, né? Pokémon lá, o filme. O filme é um remake do filme de 99, então 99, isso, 99, que foi refeito com CG. Só que ele, de certa forma, ele é mais um remake do que um remaster até. Ele é um remake. O que eu tô falando? Sim, ele é totalmente um remake. Totalmente um remake. Mas igual, por exemplo, na trilha sonora, por exemplo, isso foi uma das coisas que eu achei muito engraçado. Na trilha sonora do filme da Aves de Rapina, por exemplo, tem uma música que eu apaixonei que chama Sway With Me. Aí, tipo, eu mandei a Alexa tocar e tocou uma outra música. Aí eu tô assim, o quê? E era, tipo assim, diferente. E eu descobri que essa música... Assim, na verdade, não é um remaster daquela música específica. Ela pegou o sample da música, né? O sample Não, da na voz. Verdade, tipo assim, uma das versões é igual. Tipo, só a parte de rap pra que mim tem já é remake. Aí já é remake. Tem um remakezinho aí no meio, porque tem a parte de rap e tal. Eu acho que remaster, se ele pegasse a música original e melhorasse a qualidade dela. No caso aqui, eu acho que já é um remake. Sway With Me do filme é remake mesmo. Fizeram a música. Sim, mas aí eu descobri, tipo, essa original, que foi que ele pegou uma base grande, e descobri que eu achei a versão do Michael Bublé de 2003. Só que eu descobri que essa música, na verdade, se chama Sway e foi cantada pela primeira vez em 54. É uma música antigona pra caramba. Mas assim, eu acho que é legal de fazer um paralelo com filmes, porque também tem remasterização e remake em filme. É mais raro de ver remaster em filme, mas tem. Pega um filme dos anos 60, foi gravado em 35mm e coloca ele em Blu-ray, faz um relançamento, tipo, sei lá, um Poderoso Chefão, assim, que é super antigaço, e você faz mas assim, você usa tecnologias pra melhorar a qualidade, deixar ele em HD e tal, você usa alguns truques de tecnologia pra fazer isso e relança o mesmo filme remasterizado, né? Agora, também tem remakes, onde eles seria pegar o filme e refazer ele mesmo, como também tá acontecendo muito com filmes hoje. Tem um filme que lançou semana passada, que é um remake, que é o The Invisible Man, o Homem Invisível, que ele um filme de terror, né? Que é um filme de terror que ele é... super antigaço. Ele é reimaginação do livro do H.G. Wells, que ganhou um filme na década de 30, década de 50 ali, teve vários filmes. E aí ele é um remake desses filmes, só que com a roupagem moderna. Sim. Então é legal de fazer isso e músicas também, né? Como a gente diz, pega uma música do Queen. O Queen tem álbuns inteiros deles que foram remasterizados em 2009, se não me engano teve um. Me corrija se eu estiver errado na data, mas pega o álbum inteiro e pega as músicas originais e deixam ela com uma qualidade bem melhor, né? Às vezes com as fitas originais e colocam ela digitalmente, digitaliza e faz uma adaptação melhorada da música. O Queen tem muitas músicas assim, bandas antigas. Não, se você for olhar, boa parte dos álbuns de bandas antigas que estão no Spotify hoje em dia é a versão remaster deles. Sim. Não é a versão original. Você vai ver, inclusive, escrito remastered. E muitos deles tem, sim. Acho que AC/DC tem uns 2 ou 3 álbuns que estão com remastered. É muito comum, é muito fácil de achar, você vê, porque é muito comum, não só nos jogos. Inclusive, é uma prática que veio muito antes de filme em jogos, e série, e música antes de chegar em jogos, assim, né? Em jogos tá sendo mais atual. A gente já tem isso em jogos desde 2002, porque a gente vai falar, por exemplo, do caso do Resident Evil, mas hoje em dia, nessa geração, foi literalmente nessa geração que deu um boom de remaster e remake. E a gente até vai falar por que isso aconteceu, né? Acho que dá pra dar uma pincelada aqui. Por exemplo, a arquitetura do PlayStation 3 era muito diferente. Então, fazer um remaster de um jogo de PS3 pra PS4 é difícil. Não vai ser mais tão difícil agora nessa geração. A gente vai falar isso lá no final do episódio, né? Mas tem isso também que é... Foi um dos pontos porque essa pauta surgiu até, né?
Foi. Foi essa pensando, tipo assim, a gente teve muito nessa geração. Acho que, tipo assim, acho que não teve um console que lançou essa geração que no primeiro ano não deve ter tido pelo menos uns 5 remakes ou remasters de jogos antigos. Sim, exato. Mas acho que vale agora entrar na lista de falar um pouquinho de cada um, né? Começando por remakes, então. Igual a gente falou, tem uns aqui que às vezes você não vai concordar que é um remake, mas... Sim. Deixa aí no comentário também, igual, vou aproveitar rapidão só pra comentar, teve um cara que comentou no nosso da Epic com a Steam, que a gente comparou, ele fez um textão muito interessante, eu li, curti, eu não mandei o nosso joinha lá, mas vou mandar, ele me fez um textão muito bom. Então deixa o comentário aí que a gente sempre tá ligado. Vamos começar falando da série Resident Evil, então, que essa é a que tá mais tendo ultimamente remaster, remake dele, de tudo. Então vamos dizer assim, vou puxar um remaster aqui antes de falar do remake, que na verdade é quase um port, né? O Resident Evil 4 é o rei. Ah, sim, esse é remaster. Mas mesmo assim, é uma franquia que você vai ver muito remaster e muito remake a Resident Evil. A Capcom adora fazer isso, na verdade, né? O 4 é o rei do remaster e o 1, de certa forma, é o rei dos remakes, porque eu acho que é um dos que faz mais refeitos, né? Então vamos começar pelo primeiro, que é lá de 2002, saiu pra GameCube, que é o Resident Evil Remake. Ele saiu originalmente lá no GameCube em 2002, sendo um remake pra dar umas atualizadas, tanto em gráfico e outras coisas, do original, que era de PS1. Sim, saiu em 96, né, o Resident Evil primeiraço, e aí em 2002 teve o remake, então isso mostra que não é novidade, não é de hoje. Em 2002 já teve um remake de um jogo de 96, né, então, mas assim, tá se tornando mais comum hoje, mas é coisa que já vem acontecendo há muito tempo. E ele até, de certa forma, teve uma remasterização, o remake teve uma remasterização, né? Também. Esse remake, ele eventualmente foi remasterizado e chegou pra PlayStation 4, se não me engano. Mas ele realmente é um dos pioneiros de remake que a gente vai ter. Aí em 2019 teve já o Resident Evil 2 Remake, que é o remake do Resident Evil 2 lá de PlayStation 1, que saiu 2 anos depois, em 98, né? Então demorou o quê aí? Quase 2 décadas pra sair o remake do segundo, mas saiu. Não, literalmente ele demorou quase 4 anos desde o anúncio. Tipo, ele foi anunciado que ia ser feito o remake quando eles lançaram quando eles estavam lançando a remasterização do original, eles anunciaram que o 2 ia ser refeito. E deixa eu ver quando saiu a remasterização aqui, pra você ver. Ela saiu em 2015, então... O anúncio, né? O anúncio foi em 2015, então tipo... E aí o jogo saiu só pra PlayStation 4, Xbox One e PC em 2019, ano passado. Mas ele pra mim é o exemplo de remake, sabe? Pra mim. Porque se você pegar e olhar ele com o original, praticamente é uma experiência... tipo assim, mantém muito da essência do original, mas é uma experiência muito nova. Sim, sim. Pra mim ele é realmente, tipo assim, se você quer fazer um remake, olha pra ele e pra um outro que a gente vai falar depois. Sério, tipo isso. E eu imagino que o 3, que vai sair esse ano, que vai sair literalmente... Daqui a pouco, né? 3 de abril, acho. Daqui menos de um mês, de quando a gente tá gravando isso aqui. Vai sair ele. E ele também, eu imagino que vai ser ele vai ser uma aula de remake igual o 2 foi. Então agora dia 3 de abril de 2020 sai o Resident Evil 3 Remake, que vai sair para PlayStation 4, Xbox One e PC. E esse é o remake do Resident Evil 3 Nemesis, que saiu para PlayStation 1 em 99. Então a gente tem uma trilogia aqui, né? Foi o original em 96, o 2 em 98 e o 3 em 99. E aí os seus respectivos remakes. Em 2002, para GameCube, aí veio o Resident Evil 2 Remake, que demorou muito tempo, né? Só em 2019, para PS4, Xbox One e PC, e o 3 também. E assim, comparado com o 2 e o 3, o remake do original é o mais básico. Literalmente é o mais básico dos 3. Porque ele é mais próximo, né? Tipo assim, ele foi bem próximo e ele ainda não fez as alterações que o 2 fez. O 3, ele também, ele foi muito, permitiu sair muito rápido por causa da engine, porque
muito do trabalho já tá feito no 2. Sim, mas mesmo demorou tão pouco, né? Demorou aí, sei lá, 17 anos pra sair o remake do 2 e vai sair só. E demorou só 1 ano pra sair o remake do 3 agora, né? E assim, realmente, igual eu falei, eles pra mim são os exemplos porque, mano, é uma experiência totalmente diferente. Sim. Você olhar até o 3 também, as coisas que saíram saiu o quê? 2 semanas atrás saiu o gameplay. O Nemesis, ele age bem diferente de como era no 3 original, só que é um modernizado, porque realmente eles mudaram, né, o estilo praticamente. Antes era aquela câmera travada com tanque, eles remodelizaram e reimaginaram pra câmera third person, que ficou muito bom. Exato. O próximo que a gente colocou aqui na lista de remakes é o meu outro caso de olhe pra ver o que é um remake, que é o do Final Fantasy VII. Remake que sai agora em 2020, né? Que sairia semana que vem ou na outra. Foi adiado. E foi adiado pra daqui a um mês também. Mas que vai sair então pra PlayStation 4 e o original era o Final Fantasy VII lá do PlayStation 1, que saiu em 97. E assim, esse aqui é realmente um dos outros que eu falo que é um exemplo clássico de como fazer um remake, porque o que eles estão fazendo é não só atualizando o combate e tal. Se você jogou a demo, inclusive se você não jogou, vai jogar, tá disponível. Tem a demo aí de graça, né? É quase 1 hora de jogo, muito bom. E assim, uma das coisas que eles vão fazer é aproveitar que eles estão refazendo com gráfico novo, com jogabilidade nova, polir a história também. Vão colocar uns extras na história. Tanto que, na verdade, a gente chama ele de Final Fantasy VII Remake, mas devia ser Final Fantasy VII Remake Parte 1. Porque a história, o que vai lançar agora, não vai contar toda a história do Final Fantasy VII. Sim, ele é capítulos, né? Ele vai contar praticamente o que acontece em Midgard, que no original dava acho que de 6 a 8 horas de gameplay. Já é bastante coisa, mas é só a primeira parte, né? Vai ter mais depois. Não, e assim, a galera tá especulando que se você for considerar que o arquivo vai ser 100 gigas, eles vão expandir essas 6, 8 horas de gameplay para quase 40, mais ou menos. Vai ser muito expandido. Então, que é o que eu falei, realmente é um masterclass em remake feito nesses dois aí, esses 3 que a gente falou, né? Os 2 Resident Evil e Final Fantasy. Agora é torcer pra eles serem bons, né? O Resident Evil 3 e o Final Fantasy VII. Mas tudo promete. E além disso, agora a gente começa a voltar nos que talvez não tenham sido... Antigos, né? E talvez não tenha sido tão revolucionários quanto os outros foram, né? Começando por GoldenEye 007, 007, que saiu pra Wii em 2010 e pra PlayStation 3, Xbox 360 em 2011. Aí em 2011 ele já saiu com gráfico melhor, né? Essa versão do PS3 e Xbox One meio que foi um remaster, na verdade, da versão de Wii. De Wii. Que é o remake lá do GoldenEye 007 do Nintendo 64 de 97. Então demorou 13 anos pra sair o remake dele. E aí esse remake ele faz algumas alterações, né? Ele segue muito da história do GoldenEye, que era do original, mas ele, por exemplo, ele troca o James Bond, não é o Pierce Brosnan, que era de 97. Agora eles colocaram o Daniel Craig, nessa versão é com o Daniel Craig. E eles fazem algumas alterações e tal. E é um jogo que eu não vejo muita gente falando. Vai ter filme novo do Agente 007 em breve esse ano, né? Era pra ser agora em abril, vai ser só novembro agora. Maldito CV. Com o tema da Billie Eilish. Foi por causa do CV mesmo? Foi por causa do CV mesmo. Pra quem não viu o episódio anterior, CV é aquela doencinha que tá acontecendo lá na China, tá? Que a gente não pode falar porque o YouTube desmonetiza e diminui o engajamento. Então a gente não pode falar o nome da doença, mas é aquela doencinha da China lá, tal, do morcego. Realmente é um jogo que eu acho que, sim, eu não sei quem mais no mundo tem esse jogo. Eu realmente não tinha jogado ele. Eu tenho ele no Wii, não sei pra quê, não sei como. Eu nem lembro de ter comprado esse, mas eu tenho. Você nem lembra o que você tem mais nos seus consoles da Nintendo aí. Eu tenho uns jogos meio estranhos que eu comprei quando eu tinha Wii U. Eu peguei jogos de Wii, inclusive o GoldenEye. Pegou numa promoção, sei lá. Deve ter sido alguma coisa assim. Mas assim, ele é bem interessante, porque ele, além de trazer isso, ele adapta pro controle de movimento do Wii. E funciona bem até. Isso que é legal dos remakes também. Pegar novas funções que os consoles permitem e adicionar isso num jogo antigo.
E o próximo da nossa lista, na verdade, esse aqui é recente. Sim, aqui na verdade a gente tem uma trilogia também que é só Pokémon, né? E esse primeiro, na verdade, ele é tão recente, mas tão recente remake que ele lançou hoje. Tá lançando hoje, no dia que a gente tá gravando. Dia 6 de março, então. Acabou de chegar pro Switch, que é o Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. Chegou pro Switch exatamente hoje. Que ele é um caso curioso, porque ele é uma junção de 2 jogos, na verdade. Que a Nintendo a Pokémon Company sempre teve essa mania de lançar 2 versões do mesmo jogo. Sim, quase uma coletânea. Não é uma coletânea, só lança 2 jogos juntos, né? 2 versões. A ideia é você trocar com a pessoa que tem da versão oposta. Sim. E eles fizeram isso com a série Mystery Dungeon, só que foi mais engraçado que eles lançaram jogos juntos, mas cada versão é de uma plataforma. Que a Red Rescue Team é de GBA, Game Boy Advance. Saiu em 2006. E a versão do Blue Rescue Team é do Nintendo DS de 2006 também. Então eles pegaram das 2 plataformas e fizeram um remake numa espécie de coletânea para esse Rescue Team DX, que sai pra Switch agora em 2020. Que saiu hoje, literalmente. Que tá saindo hoje. E assim, a ideia desse DX é juntar a história dos dois, que é parecida, tem umas coisas diferentes, e traduzir algumas coisas que não tinham na época. Por exemplo, os Pokémons podem Mega Evoluir nesse, que era uma coisa que não era nem pensado. Mega Evolução foi introduzida em 2013 na franquia, então... Também mais uma coisa, né? Mais um caso de colocar novas funções que foram colocadas depois na franquia em um jogo que era mais antigo e tal. A ideia deles foi realmente eles mudaram o gráfico também, ele tá com um gráfico bem cartunesco também. É de se esperar de um remake, né? Você vai fazer um remake e vai ficar melhor o gráfico. A ideia, na maioria das vezes, é isso, deixar o jogo melhor graficamente. E a ideia da Nintendo com os jogos, os remakes que ela fez, foram todos assim, né? Também, seguindo na linha de Pokémon, teve Omega Ruby Alpha Safira, em 2015 pro 3DS, que é um remake do Ruby e Safira de 2002, que era do GBA. Sim. Na verdade, eles colocaram só um nome na frente, né? Antes era Pokémon Ruby Sapphire e agora é Omega Ruby Alpha Sapphire. Que é a tradução deles, com todos os jogos é sempre assim. Inclusive os 2 próximos que a gente vai falar é isso. Tinha o Pokémon Gold e Silver, e aí eles remasterizaram como Pokémon Heart Gold, Soul Silver. E também tem o Pokémon Red, Green e o Blue, que vieram como Fire Red e Leaf Green. Isso. E assim, a ideia deles com todos esses remakes é realmente atualizar os jogos, introduzir Pokémons que não tinham disponíveis na época. Então, por exemplo, o Omega Ruby Alpha Safira, você vai ter Pokémons até a 6ª geração, porque na época tinha lançado só até a 6ª. O Omega Ruby Alpha Safira introduz também a mitologia da Mega Evolução em Hoenn, que não era uma coisa que tinha naquela época. E eles são realmente remakes, tipo, eles não mudam bastante a história, mas eles conseguem introduzir, atualizar o jogo pro contexto do Pokémon da época, né? Sim. Pra mim é um dos melhores. Acho que só Heart Gold, Soul Silver dá um topzinho. E Fire Red e Leaf Green foi o que começou essa tradição, né? Foi. Só pra recapitular aqui, o Omega Ruby Alpha Sapphire foi pra 3DS em 2015, o original era pra Game Boy Advance em 2002, e o Fire Red e Leaf Green saiu o remake pra Game Boy Advance em 2004, e o original era pra Game Boy, que saiu de 96 a 99, porque tem esse lance de sair pra Japão primeiro e depois pra América, então ele foi saindo ao longo de 4 anos aí. O Heart Gold Soul Silver também saiu acho que em 2012, a gente não colocou ele na lista aqui, mas foi isso, 2012 pro DS, e o original é de 99, 2000, também nesse período, que era do Game Boy. E assim, a Nintendo não é... O Pokémon já tem mais um outro que a gente nem mencionou aqui também, que foi o Let's Go, Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, que saiu em 2018. Acho que foi 18. Que é o remake do Pokémon Yellow, que é tipo... O Yellow já é meio que uma alteração do original, do Red, Blue e Green. E aí eles refizeram agora pra trazer um pouco do Pokémon GO pra franquia principal. Então, Pokémon já não é estranho disso. E a Nintendo em si não é estranha disso, né? Ela faz isso com outros também. Tem aí o The Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D, que foi, né, o remake para 3DS em 2011 do original, que era o Ocarina of Time do N64 lá de 98. Isso.
E depois chegou também, 2015, eu acho, o Majora's Mask 3D, que é um remake do Majora's Mask do 64, que foi em 99. Sim. Ambos eles foram, tipo, realmente atualizar e trazer ele com uma perspectiva diferente, tanto que tem um 3D no nome, né? E assim, acho que é porque lançou no 3DS também, né? Mas também eles são bem fiéis, vamos dizer assim. Tanto do Majora's Mask quanto do Ocarina são bastante fiéis. Mas eles realmente vieram pra polir o que tinha de probleminha nos dois. E só que da franquia Zelda, pra mim, não é o remake mais necessário, vamos dizer assim. O mais necessário foi o que lançou ano passado. É o Link's Awakening, né? Porque... Saiu pra Switch agora em 2019 e é o remake do Link's Awakening lá do Game Boy de 93 e Boy Color. Boy Color esse? Nossa, Game Boy Color de 98. E assim, eu acho que esse foi um dos remakes mais necessários que eles fizeram, porque o original, mano, é impossível. Vou ver se eu acho aqui, mas... Por que acontece? O Game Boy nunca não tinha limitação de botões, né? Sim. E você tinha que fazer tudo com 2 botões. Então você tinha que ficar constantemente abrindo o menu para trocar os itens. Então, tipo assim, tinha hora que você não tinha que trocar a espada que tava na sua mão. No meio da batalha. Tipo assim, você vai batalhar, beleza, você tinha que pular uma coisa, aí você trocava a espada, aí você abria o menu, trocava a espada, aí pulava, aí você precisava de um outro item, trocava. Então ele é um jogo que, assim, hoje em dia é impossível. Sério, é muito chato de jogar. Eu tava vendo se eu achava a quantidade. A galera tinha contado quantas vezes você abriu o menu no original, e é um número absurdo. A limitação de botão é um problema mesmo. E esse remake ele veio pra atualizar tanto graficamente quanto esse problema, né? Essa é a versão pra jogar. Sim. Tipo, e claro que os visuais, tipo, pra mim foi um dos jogos mais charmosos do ano passado. O visual do Link's Awakening é muito bom. É meio cartunesco, né? E aí saindo um pouco de... A gente colocou o Mario Kart aqui depois, mas é porque ele tá na área saindo negra. Da Nintendo, mas a gente vai entrar nela depois, porque a gente vai falar do Mario Kart 8 Deluxe depois. Então agora a gente vai pra Metal Gear Solid The Twin Snakes, que saiu o remake em 2004 pra GameCube. E o original era lá do PlayStation 1 de 98. Então não foi uma distância tão grande, né? Foi aí o quê? 6 anos entre o original e o remake. Mas eu acho que é um jogo que precisava também. Sim. Porque, assim, ele é uma franquia popular, vamos dizer, pra caramba, então... É uma franquia longa que tem aí dezenas de jogos, se você quiser acompanhar a história toda, a história vai e volta no tempo, é uma loucura. O Hideo Kojima tem uma mente meio maluca, vide Death Stranding. Então ele é um jogo que é bom você ter ele atualizado. E a versão The Twin Snakes também foi acho que a primeira versão que sai pra console da Nintendo, eu acho. Porque ele é um remake de um jogo de... PlayStation 1. De PlayStation 1. Sim. Que aí eles fizeram esse remake justamente pra versão do GameCube. Que realmente era a primeira parceria que a Nintendo fez com a Konami, com a franquia, né? E a Sony também não... O PS4 tem vários, né? A gente chega também no Ratchet & Clank, que saiu pra PlayStation 4 em 2016. Se eu não me engano, chegou na Plus já, né? Já teve na Plus o Ratchet & Clank. Eu peguei ele na Plus, inclusive, mas foi há tipo uns 2 anos atrás. Saiu pra PlayStation 4 e é o remake do Ratchet & Clank, é o mesmo nome, pra PlayStation 2, lá de 2002. E aqui é engraçado, eles não colocaram nenhum subtítulo, sabe? Eu também acho isso... Normalmente você coloca um subtítulo pra mostrar, ou você coloca remake, né? É que o Ratchet & Clank realmente mudou muito em comparação ao original. Ele até se baseou muito no filme. Esse remake é bem mais baseado no filme. Então ele pegou o jogo, mas também misturou com o filme. Então eles... Quando você vai se referir a ele, você normalmente diz o ano, né? Só. Tipo, Ratchet & Clank de 2016, não o de 2002. Que é uma coisa engraçada isso que você falou, porque a gente chama o Resident Evil 2 de remake. Mas eu tava reparando isso, porque o meu Resident Evil 2 tá aqui. Não tem em nenhum momento mencionado como remake na caixa. Isso foi uma coisa que a gente criou. Só o título original. Mas tem uns jogos que a gente realmente acostumou a referir pelo ano. E o Ratchet & Clank é um deles, né? E assim, nem foi feito pela mesma galera, porque quem fez o original foi a Insomniac. Mas o remake foi a Insomniac, né? Não, foi os dois então, eu tô viajando. Não, foi os dois, a Insomniac que fez os dois. E tem esse detalhe, porque tem a influência do filme também, né? Então foi eles saíram com a ideia de fazer uma
reimaginação do original. É quase isso, acho que é uma palavra até mais adequada do que só um remake. Ele não é apenas um remake, ele é uma reimaginação do original. Assim como a gente falou do Resident Evil, que mudou o ângulo de câmera, perspectiva. Você aí reimagina muita coisa também, quando vai fazer um remake. E o outro que a gente colocou aqui também, que foi um que tentou reimaginar o que era o original, foi o Secret of Mana, que saiu pro PS4, pro Vita e pro PC em 2018, que é um remake, uma reimaginação do original, que também tem o mesmo nome, Secret of Mana, que foi lançado lá no Super Nintendo em 93. Acho que é o maior pulo que a gente tem aqui, né? A maior distância entre o original e o remake é esse Secret of Mana. Demorou aí 2 décadas pra acontecer. E hoje em dia, esse remake não foi muito bem recebido, vamos dizer assim. As reviews não foram lá, essas coisas, teve umas críticas. E a galera ficou meio brava também, porque no mesmo ano, o Secret of Mana, o original, foi portado pro Switch, só que só chegou lá no Japão. Ele foi chegar aqui só ano passado, na E3, que veio ele com o Final Fantasy alguma outra coisa, que é o primeiro Secret of o primeiro da franquia, e chegou junto com o terceiro, que nunca tinha sido adaptado pra cá também. Sim. E o terceiro, inclusive, também entra aqui, porque ele tá recebendo um remake, só que agora eu vou ter que lembrar o nome, porque eu esqueci, que chega agora em abril até. A franquia, na verdade, originalmente lá no Japão chama Seiken Detsu. Que aí o primeiro chegou como Final Fantasy Adventure aqui, o segundo Secret of Mana, e o terceiro chegou só ano passado como... Cadê o nome? Teve o Rise of Mana, que foi mobile, mas o terceiro, que ele foi lançado só lá no Japão em 95, aí ele foi lançado aqui como Trials of Mana, naquela coletânea que chegou pro Switch. E aí esse ano ele tá recebendo um remake também, que vai tirar do 2D pixel art pro 3D, que vai chegar para Switch, PS4 e Microsoft Windows dia 23 de abril, eu acho. Então ele é outro que tá recebendo um remake. E a Sony também fez um outro ano passado, 2 anos atrás, né? É o Shadow of the Colossus, que saiu em 2018 para PlayStation 4. Mais um que é o mesmo título do original, né? Não teve nenhum remake na frente. Que é lá do PlayStation 2 em 2005 e do PlayStation 3 em 2011 também. E que está na Plus esse mês, né? Isso, inclusive entrou esse mês na Plus. Nesse mês de março, pra você que tem PS Plus aí, já saiba que você pode baixar Shadow of the Colossus. Eu baixei já, vou jogar. Eu não também tinha já jogado os originais. tinha colocado. Dizem muito bem dele, né? Matar uns titãs aí, vamos ver como é que é. Eu joguei a versão de PS2 um pouco, a de PS3 eu zerei, agora eu tô com a PS4. E o mais engraçado da história dele é que assim, ele foi lançado em 2005 que foi feito pela Team Ico. Essa versão do PS3 de 2011 é um remaster feito pela Bluepoint Studio, que foram as mesmas pessoas que fizeram o remake em 2018. A galera que já sabe, já conhece, então. Eles começaram o remake de 2018 lá antes, fazendo remaster do original, né? Sim. É Blueprint Games, não é Studios, não. E eles são mestres nisso, né? Isso aí é uma empresa que é praticamente mestre em remakes e remasters. Porque eles já fizeram God of War Remaster, já fizeram o Ico também, que é outro jogo da coleção do Shadow of the Colossus. Eles fizeram vários Metal Gears também, em HD. E outro que a gente vai comentar mais pra frente, eu vou mencionando quando for eles. Isso. Agora a gente chega na área cinza que a gente mencionou, né? Voltando a falar da Nintendo, que é o Mario Kart 8 Deluxe. Que assim, a gente colocou aqui como remake, mas tem seus debates se é mesmo um remake, se é um remaster. Né? Ele foi lançado originalmente para Switch, aliás, para Wii U em 2014, como Mario Kart 8, e aí a versão remake ou remaster Mario Kart 8 Deluxe pra Switch em 2017. O problema aí é assim, praticamente tudo que tinha no original foi literalmente portado. Eles não mudaram engine, eles não refizeram boa parte de serviço, por isso que ele entra nessa área cinza, né? Ele é meio remaster, meio remake. Porque assim, o que eles refizeram foi o modo batalha. Porque o modo batalha do 8 original foi literalmente o trabalho. Do que tinha no jogo foi a parte mais pobre, vamos dizer assim. Que era literalmente você fazer o modo batalha nas pistas de corrida mesmo. Enquanto em todos os outros jogos você tinha uma arena própria pro de batalha. E aí foi o que eles fizeram com o 8 Deluxe. Eles refizeram o modo batalha, criando arenas próprias, incorporando os DLCs dentro do jogo já, que o original teve, e adicionando
alguns detalhes de Splatoon. Então por isso que ele entra nessa área cinza nossa, né? Ele tem um quê de remake, mas também com várias puxadas de remaster. E falando de remaster, a gente também tem uma lista aqui sobre, né, remasterizações. Que assim, a gente tem o primeiro aí é um remaster de 2 versões, né? Que é o Hyrule Warriors Definitive Edition, que saiu pro Switch em 2018. Que ele pega o original, que era o Hyrule Warriors, que foi do Wii U, em 2014. Junta com as histórias adicionais que foram colocadas na versão de 3DS, que é o Legends, pra fazer uma versão completa. Mais um caso de quase uma coletânea, né? Pega 2 jogos antigos e coloca eles em um só e remasteriza eles. O Legends, ele inclusive tem vários detalhes que você pode até falar que ele poderia ser um remake do de Wii U. Porque eles refizeram o gráfico todo pra caber no 3DS, né? Porque... 3DS, né? Tem um hardwarezinho um pouco diferente, então precisa. E adicionaram histórias novas, mas assim, ele realmente entra também nessa área cinza que a gente fala. Meio remake, meio remaster. E também é uma tendência colocar Definitive Edition na frente desses remasters ou remakes, né? Colocar esse título. Então você só coloca uma edição definitiva. Essa aqui é o Hyrule Warriors e o Hyrule Warriors Legends juntos em um só, a versão edição definitiva pra você jogar. Antes da gente entrar realmente nos puramente remasters, eu vou até aproveitar um que vai chegar esse ano, que é que entra num caso muito parecido com o do Hyrule Warriors, que é o do Xenoblade Chronicles. O original foi de 2000 e... Aqui foi 2013, mas lá no Japão acho que é 2010, por aí. Lá pro Wii. Tanto que aqui quando chegou nos Estados Unidos foi uma coisa bizarra, porque você tinha que ir na GameStop, tinha uma quantidade limitada, chegou num ponto que a própria GameStop estava abrindo caixa lacrada porque a versão usada estava valorizando. Foi uma mega confusão. Aí quando eles lançaram o New 3DS, eles lançaram um remaster pro 3DS, que é um caso bizarro, que é um remaster para um console de portátil, mas... dá pra fazer, não é impossível. Mas tem que... A gente chama de remaster, mas nem sempre ele vai melhorar, né? Tem que tirar muita coisa pra caber nesse hardware. E assim, esse ano chega uma versão pro Switch, que essa tá prometendo ser meio que um remake. Vai ter praticamente o que tinha no original, mas vai incluir áreas e coisas que tinham sido cortadas, inclusive. Tipo, a gente não tem muita informação dele, mas no trailer de anúncio inclui uma área que a galera descobriu que tava nos códigos. Não tinha como se acessar no jogo. Então, o que vai lançar esse ano pro Switch vai ser meio que um remake do original. Você falou algo interessante, que é a questão de que muda o hardware de uma plataforma. Acho que é aí que a gente pode usar mais o termo port, né? Acho que o termo port se encaixa um pouco melhor nesse caso. Ele é mais um port quando ele vai pra... Ele lança, às vezes... bem próximo da época de outra plataforma, mas ele é um port daquele, então ele remasteriza e tira às vezes algumas coisas, nem sempre vai melhorar ele, às vezes tem que tirar pra caber em outro hardware. E assim, é igual, o desse ano realmente vai ser um remake com um gráfico totalmente novo, na engine do 2, inclusive, com essas áreas inseridas, mas o do 3DS é meio que um remaster. Sim. Qual que é o próximo da lista aí, que eu sei que esse aqui você quer falar? Esse aqui é a minha área, né? Você sabe, a sua área é Nintendo, a minha área é Rockstar, né? Grand Theft Auto 5, GTA V, é também uma remasterização. Esse aqui é, assim, é uma remasterização, né? Não dá pra chamar de remake, não é mais área cinza aqui, né? Aqui já é remaster mesmo, porque eles realmente só pegaram o jogo base e remasterizaram gráficos melhores. Então saiu originalmente para PlayStation 3, Xbox 360 lá em 2013, e aí em 2014 relançou para PlayStation 4, Xbox One, e em 2015 para PC. E é aquele caso de você ter um hardware melhor. Eu até mencionei antes, né, como é difícil fazer um port entre PlayStation 3 e 4 por causa da arquitetura. Nesse caso a Rockstar realmente teve muito trabalho para fazer esse port, esse remaster do GTA V entre as duas arquiteturas, e o do PC foi um pouco mais fácil já. Já tava com a arquitetura feita ali pro One, pro One e pro PS4, e isso já ajudou. Já ajuda muito pro PC, sim. Mas é um caso típico de remasterização também, né? Ele só melhorou gráficos, adicionou algumas coisinhas, adicionou lá uns itenzinhos, umas armas,
Adicionou alguns carros também que não tinha no original, então graças ao poder da plataforma ser maior. Acho que com a versão do PS4 foi que chegou o modo primeira pessoa, não Primeira pessoa, exato, foi quando saiu primeira pessoa também, que o PS3 não permitia, não dava pra fazer todas as animações, porque é necessário quase 4.000 animações pra conseguir colocar o jogo em primeira pessoa, porque senão dava clipping da câmera, né, ficava dando erro, então não cabia na antiga geração essas melhorias e foi possível no PlayStation 4, Xbox One e PC. E o próximo que a gente colocou na lista foi um que chegou inicialmente exclusivo pro PS4 em 2017, mas em 2018 saiu para Xbox One, Nintendo Switch e PC, que foi Crash Bandicoot Insane Trilogy. Sim. Que é um remaster dos 3 primeiros jogos, né? Tem gente que chama também de Crash Bandicoot Remake. Não sei porque eu vi esses 2 títulos na internet. Alguns chamam de Crash Bandicoot Remake, outros Crash Bandicoot Insane Trilogy. Acho que é um caso de ter 2 títulos também. Ele é mais um remaster do que um remake, porque ele não muda, mas assim, a gente pode puxar ele para a área do remake, porque ele recupera algumas fases que tinham sido abandonadas durante os desenvolvimentos originais. Mas ele entra realmente também um pouco nessa área cinza, porque a ideia dele inicialmente foi remasterizar os 3 originais, só que com gráficos modernos, melhores. Que é o Crash Bandicoot, o 1, que foi do PS4 em 96. PS1. PS1. Tá, o 2, que é o Cortex Strikes Back, que é do PS1 também em 97. E o Crash Bandicoot 3, Warped, que foi do PS1 também em 98. Então foi a 96, 97, 98, né? Os Crashes 1, 2, 3. Aí pega os 3 e faz uma trilogia, uma coletânea com gráficos melhores. Lançou pra PlayStation 4 primeiro e depois chegou no One, Switch, PC, em 2018. E aí, também a gente pode olhar assim, um que aí já entra um pouco também mais pra remake do que o remaster, foi o de corrida, né? Crash que chegou. Teve também. O Nitro Field, né? Crash Team Racing Nitro Field. Ele entra um pouco mais no remake porque ele não só foi refazer o original, mas ele pegou vários detalhes de outros jogos que vieram depois. Igual tem personagens e pistas do Nitro Kart nele. Então ele é mais um remake do que um remaster até. No caso do Team Race Nitro Field. Mas aqui o Insane Trilogy é realmente uma remasterização. Isso. E o próximo que a gente colocou aqui, acho que foi uma das primeiras grandes discussões que a gente teve de... realmente, foi o The Last of Us, né, que foi remasterizado em 2014 pra PlayStation 4, mas que saiu no ano anterior, acho que de todos aqui é o que tem a menor diferença de tempo, né, saiu pra PlayStation 3 em 2013. Eu consigo te falar as datas, porque eu tava pesquisando isso ontem. O de PS3 saiu dia 14 de junho de 2013, enquanto a remasterização no PS4 saiu dia 29 de julho de 2014, ou seja, 1 ano e 1 mês praticamente de diferença. E eu lembro que foi uma grande polêmica na época até. Foi por causa exatamente da retrocompatibilidade que a concorrente tem e que o PS3 não tinha, né? Então você teve que relançar o jogo remasterizado, enquanto que discutiu-se muito isso, né? A questão da retrocompatibilidade não fazer ser necessário ter remaster, né? No caso, se fosse uma franquia da Microsoft, você colocaria seu CD do Xbox 360 de The Last of Us no One e rodaria. Mas no PS4 foi necessário relançar o jogo, colocar um título na frente Remastered pra dizer que teve alguma melhoria, e eu honestamente não vejo tantas melhorias assim. Igual aqui, ó. De verdade, eu joguei os 2, não tem tanta melhoria. A diferença que tem principal, olha, são usar o touchpad do PS4 pra navegar no inventário e usar a barra pra mostrar a vida. Sim, é isso. E gráficos, assim, não teve melhoria de gráfico. Tem gente que diz que não teve. É muito pouca melhoria. É pouquíssima coisa de melhor gráfico, assim, de textura. Realmente, tipo assim, ele tem um frame rate melhor, isso é um ponto. Inclusive, teve... sim. Uma das grandes discussões que eu ouvi foi, tipo, se o jogo não era tão pesado pro PS4 que eles deram uma leve downgrade só pra lançar pro PS3. Eu lembro que teve uma discussão disso nessa época até. Que eles lançaram, que eles fizeram pra nova geração e deram um downgrade pra lançar antes na antiga, né? Teve isso também. Então, tipo... Que é o que pode acontecer com o 2, né? Será que não é isso que estão fazendo no 2? O 2... Tá exatamente na mesma divisão aí de gerações quando tá lançando o 2 agora. A gente vai ter vários jogos que vão ter isso, mas a gente espera que não vai ser isso. É o que a gente vai até discutir mais pra frente, né?
O 2 pode estar sendo feito pro 5 já, e no 4 vai ser um port com menos coisa. Mas eu acho que não vai acontecer exatamente pela questão que a gente vai falar no final, que é a nova geração do PS4 vai ter retrocompatibilidade com o 5, né? Então, tipo assim, isso vai acabar com esse detalhe. Então, tipo assim, se não tivesse isso... vai acabar com o problema que o 1 teve. Se não tivesse isso, a gente provavelmente podia esperar maio ou junho do ano que vem The Last of Us Parte 2 Remastered. Remasterizado, exatamente. Não vai acontecer dessa vez. Aí o próximo que eu coloquei aqui eu nem especifiquei, porque a gente entra numa área que tem tanta coisa que ia dar uma lista por conta própria, que são Zeldas, porque ou franquia que é relançado. A gente já falou dos remakes um pouco, né? Ou franquia que é relançada. Wind Waker e Twilight Princess ambos foram relançados em HD no Wii U. Teve vários outros que já foram refeitos, inclusive, igual a gente até mencionou, o Link's Awakening, a versão de Game Boy Color é meio que um remaster do original para adicionar cor e adiciona uma dungeon a mais só, não é nada demais, ele é mais um remaster mesmo. E assim, tem uma lista imensa de jogos, deixa eu abrir aqui. Zelda é realmente uma franquia, acho que é uma das franquias que mais teve não só remake, como também remasterização na época dele, porque lançava em uma plataforma e lançava mais um console da Nintendo, ia lá e lançava de novo, então o Zelda passou bastante por isso. O Link to the Past teve pra Game Boy Advance. É porque assim, muito o da Nintendo também não é só tipo da mesma coisa. Tipo, você tinha ela no console de mesa, eles aí num 2 ou 3 consoles portáteis depois eles faziam um remaster pro portátil. E assim por diante. Mas não é a mais, tá? Tem uma franquia que é pior em remaster. Tem? Final Fantasy? Inclusive é o próximo ponto, que é o Final Fantasy. Esse também teve muito. Porque assim, a gente tá tendo remake esse ano, mas igual, ano passado chegou o remaster do 8 pro PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Pois é, esse é remaster, não é remake, né? Isso é engraçado, porque a gente falou do Final Fantasy Remake, né? O 7 é um remake. Ele está realmente sendo refeito. Enquanto que esse 8 é um remaster. Ele está sendo remasterizado. Então é confuso. Ele foi remasterizado, né? Ele lançou no passado para PlayStation 4. Switch One original era lá do PlayStation 1 de 99. Então tem isso também, né? Tem jogo que é refeito, tem jogo que só precisa remasterizar. Então... E assim, isso aqui é só a ponta do iceberg de remaster, né? Tem o Final Fantasy X e o X-2, que foi lançado em HD no PS3 e Vita originalmente em 2013 no Japão e 2014 aqui. Foi portado pro PS4 em 2015, chegou no PC em 2016. Pois é. E ano passado chegou pra Switch e Xbox One. Então, eu coloquei até as datas que 2013 no Japão, porque saiu tipo em dezembro de 2013, mas é praticamente 2014, assim, né? PS3 e Vita. Aí depois, ano seguinte PS4, ano seguinte PC, ano seguinte Switch. E ele é um remaster do 10, que saiu no PS2 em 2001, e do 10-2, que saiu no PS3 em 2003. PS2 em 2003, isso. Então esse é mais um caso de coletânea praticamente, né? Pega 2 jogos aí, 10 e o 10-2, que eu acho muito estranho quando fazem isso em Final Fantasy. Tem o 10 e tem o 10-2. Tipo, tá bom. Final Fantasy X, X2. O 13 é pior ainda, mas tudo bem. E aí faz uma coletânea e remasteriza e relança, e relança, e relança, e relança, como fizeram aí por 4 anos seguidos. Mas se você for olhar também, ó, o 9 também teve uma leve remasterização, que saiu primeiro pra, acho que Android, e aí chegou pros consoles também. Qual que foi? Tem mais. O 7 também, a versão original do 7 foi remasterizada inicialmente no... Sim, antes de virar remake, ele também foi um remaster, né? Ele acho que foi remasterizado primeiro pra Steam, só que a galera não gosta da versão. E essa versão foi portada pra Deus e o Mundo. O 12 também foi meio que feito remaster, adicionando um conteúdo que tinha chegado só no Japão, que era o The Zodiac Age. Sim. Então, tipo, Final Fantasy é a franquia dos remasters. Acho que corrigindo o que eu falei, não é Zelda, acho que fez em segundo lugar, mas Final Fantasy é a franquia que eles realmente fazem remake e remaster o tempo todo dela. E os últimos que a gente colocou aqui são 2 da própria Sony, né? Que é o God of War 3 Remastered, que saiu para PlayStation 4 em 2015, que é uma remasterização do God of War 3 lá de 2010, que saiu no PlayStation 3.
Então foi 5 anos de diferença entre a remasterização e a original. Que é meio estranho pra mim até. E foi melhoria, a maioria é gráfico que melhorou, né? Que é muito estranho pra mim, porque eles só remasterizaram o 3 e não trouxeram... É muito estranho isso também, até hoje não teve do 1 e do 2, né? Tipo, por que não? E assim, sendo sincero, eu tava comentando isso quando os amigos vieram aqui, eles estavam jogando o 3, eu acho ele assim um dos semestres mais meh. Desnecessários? O gráfico sim. Eu ainda acho bem PS3, a versão do PS4, pra mim. Sim, eu joguei, veio na Plus, inclusive, vale lembrar, chegou na Plus no finalzinho do ano passado, se não me engano, novembro, outubro. Inclusive, eu tinha acabado de comprar ele acho que é na Americanas, porque tava R$20, eu comprei. Teve essa história, verdade. E aí tava lá. Eu lembro, muita gente pegou, acho que na própria PSN, ficou tipo baratinho, assim, no mês, e no mês seguinte chegou de graça. Aí o pessoal ficou todo, caramba, comprei o jogo. Eu tive esse medo com The Division nesse último mês de fevereiro. Chegou The Division 2, eu pensei, tá R$10, não é possível, esse jogo vai chegar na Plus mês que vem. E acabou que não foi o Shadow of the Colossus e o Sonic Forces, mas a gente tem esse medo às vezes de... Mas o The Division tem um outro caso, é por outro motivo, na verdade. É por causa da DLC, né? É por causa da DLC que chegou agora dia 3. E que custa R$90. Sim, que eu não vou pegar nem... Eu também não, ninguém. Eu nem peguei o original. Eu até tô jogando The Division 2, tô gostando bastante, tô jogando com um amigo meu, o Alan, que já teve aqui, a gente tá jogando quase toda noite, e é legal o jogo, mas é óbvio que eles colocaram por R$10, até menos, né, você falou em outras lojas, tava até mais barato, pra vender DLC depois, então... Isso é um assunto até pra um outro episódio. A gente até falou já, né, de medidas predatórias. A gente já fez um episódio sobre isso, vai lá ouvir. Na verdade, isso aí a gente nem chegou a comentar. Rola até a parte 2 aquele episódio de tanta coisa que tem. Tem. A Ubisoft é safada nisso. E o mais engraçado é que, assim, esse port do 3, eu tô tentando descobrir quem foi que fez. Porque eu tava olhando aqui, naquela hora que eu tava falando da Bluepoint. A Bluepoint, ele fez o remaster do 1 e do 2 pro PS3. É verdade, teve pra PS3 remasterização do 1 e do 2, né? Sim. Aí o 3, como saiu pro PlayStation 3, eles fizeram pro PlayStation 4. Acho que essa foi a lógica. Só que o que eu acho estranho é porque não está na lista de games da Bluepoint. A Bluepoint é a empresa que a Sony vai para fazer remaster, sabe? Tipo... quando quer um remaster, manda pra eles. Assim, a gente precisa fazer um remaster de um jogo nosso. Pra quem? Bluepoint. Aí olha com aquela carinha torta. Sabe aquele meme que a galera olha, tipo, tá todo mundo parado e todo mundo olha pra pessoa que falou? É isso com a Bluepoint. Tô tentando descobrir quem foi que fez esse remake até agora, mas eu vou achar eventualmente. Mas realmente foi um remake, um remaster, aliás. Né? Um tanto quanto, né, desnecessário, não teve tanta melhoria, não adicionou nada, melhorou um pouquinho gráfico, é a mesma história do The Last of Us isso aqui. É tipo um caso que eu acho que não precisava, mano, vamos deixar do jeito. No The Last of Us ainda dá pra... O The Last of Us, o remaster não veio com o Left Behind junto? Veio. Foi na Plus que... Veio junto. O remaster vem com o Left Behind junto, né? Então, pelo menos no The Last of Us tem essa vantagem, veio uma DLCzinha junto que é curtinha, tem 1 hora e conta uma história que você já sabe porque já é dita no primeiro jogo, você só vê o que aconteceu. E que eu ainda não joguei, vou jogar eventualmente. É legal, eu gostei, mas ela é tipo uma história super que você já conhece, tá ligado? Tipo, é algo que é dito no primeiro jogo, você só vai ver mesmo o que aconteceu. Achei aqui, o port da versão remaster do PS4 de God of War 3 foi feita pela Wholesale Algorithms. Tem a menor ideia de quem é, nunca ouvi falar dessa empresa. Nunca ouvi falar. E realmente acho que foi realmente um port que foi meio meh pra mim até. Porque não é necessário pro 4, né? Se fosse uma coletânea dos 3, eu acharia super legal, super bacana, mas não, fizeram só do 3, então. E o 3 começa de onde o 2 termina, então tipo... É confuso, você não, realmente se você jogar, se você cair no God of War no 3, você vai ficar perdido, tá? Você até pode começar o novo God of War, que é chamado de 4, mas não é 4, né? Você até pode começar ele sem jogar os antigos, mas o 3, você vai ficar bem perdido se você jogar ele. Então, sem jogar o 1 e 2, então, estranho. O novo, ele te introduz tão bem que você não precisa jogar o resto. Ele é uma sequência, mas ele tem as conexões com o original. Mas ele vai pra outro reino, vai pra outra mitologia, então é legal você saber a história, tá, mas não é necessário você saber. Se você souber, é um plus, né, digamos assim. Se você souber o passado do Kratos. Tem algumas referências e tal, ele faz vários callbacks pra esse passado. Uns fanservices até. Mas não é nada que você vira, tipo, e fala, preciso... Você precisa jogar, não.
Então é um pouco estranho o God of War 3 Remaster. Mas outro que não é estranho, que eu acho super válido, foi a coletânea do Uncharted, né? The Nathan Drake Collection, que é uma remasterização feita pela Bluepoint. Pela Bluepoint, lançou para PlayStation 4 em 2015, que é uma coletânea dos 3 Uncharted antigos, né? Que é o Drake's Fortune, para PlayStation 3 em 2007, o 2, que é o Among Thieves, PlayStation 3 em 2009, e Uncharted 3 Drake's Deception para PlayStation 3 em 2011. Então, pegaram os 3, remasterizaram uma coletânea só, você joga todos, e a gente sabe por que foi feito, né? Porque ia sair o 4 em 2015. E a franquia do 4 é necessário você ter jogado os 3 primeiros. Você pode jogar sem saber? Pode, mas você vai ficar também um pouco perdido, então... porque tem algumas referências e tal. É o fim da história do Drake, inclusive, então é legal você ter jogado os anteriores, então fizeram isso pra você poder, pra dar um catch-up, né, como fala, você acompanhar, se atualizar sobre a história e poder jogar o 4, que aí eu acho super válido fazer uma remasterização nesse caso, diferente de God of War 3. Que aí, assim, só deixa de fora uns poucos, 2 jogos de Uncharted do lado de fora, né? Deixa uns spin-offs, né? Que são ainda a história do Drake, mas não é tão importante, né? Sim. Que ele deixa o Golden Abyss, que foi de Vita, de lado também. Que nem foi a Naughty Dog, é tipo o Arkham... Compraram os direitos lá e fizeram, né? É porque como é da Sony também, né? Foi a Sony Band Studio que desenvolveu. Que inclusive eu acho que é quem desenvolveu... Foi que desenvolveu Days Gone, foi que eu imaginei isso. Foram eles que desenvolveram o Uncharted com supervisão da Naughty Dog. Mas não é a franquia principal. É meio que um caso tipo Batman Arkham Origins, que foi desenvolvido pela Warner Bros. Montreal com supervisão da Rocksteady. Mas não é parte da trilogia Arkham. Então, tipo assim, não... É literalmente spin-off, né? É um spin-off meio assim. E teve um outro. O outro foi Fight for Fortune, que é um jogo de carta. Que também... é de carta, vai colocar ele como na coletânea. Aí do nada, entre o 2 e o 3, você joga um joguinho de carta. Para e vai jogar o joguinho. E aí teve a sequência até também, o Lost Legacy, então dá pra você jogar tudo no PS4. Eu acho isso super interessante. Especialmente pra eu, que eu tenho Eu até postei esses dias que eu fiz 100% no Horizon? Peguei todos os troféus no Horizon. E, tipo assim, é uma mania minha de jogar tudo. Então, tipo... Eu vi a foto pro seu Instagram. Pode não ter sequência, mas eu jogo os outros antes, sabe? Então, tipo assim, Começou a DLC já? A DLC do Horizon? Já terminei ela. Já terminei o jogo no New Game Plus na maior dificuldade. Peguei todos os troféus, acabou. Tirei o CD do meu PS4 já. Esse aí tá platinado. Tá platinadíssimo. E... eu sou muito disso, sabe? De jogar os anteriores, tipo... às vezes não é necessário, mas às vezes é legal, né? Ter um background do jogo. E assim, às vezes não tem nem conexão. Vou dar um outro exemplo aqui que é mania minha. Tipo, eu comprei o Fire Emblem Fates. Pra eu jogar o Fates, eu tive que terminar o Awakening. Que não tem nada a ver, são histórias totalmente independentes, mas como foi um atrás do outro... Às vezes pra mim parece que vou regressar, sabe? O Fear of Missing Out, né? O FOMO. Você tá com medo de... Vai que tinha alguma coisa pra perder lá, então eu vou jogar mesmo, não se necessário. E não só isso, porque às vezes... Vou dar um exemplo que é um jogo que eu joguei o 3 e eu acho muito difícil de eu pegar o 1 ou 2. Quando eu pegar, vai ser por dificuldade, que vai ser The Witcher 3. Porque The Witcher 3 é muito diferente do 1 e do 2. Muito. Eu acho que se você jogar o 3, você não consegue ir muito bem pro 1 ou pro 2. Não dá pra voltar e jogar. Então eu acho que, por exemplo, eu preferia ter jogado o 1 e o 2 primeiro, pra jogar o 3, porque primeiro acho que é o mesmo caso de GTA. Se você jogar GTA 4, 5, não volta pra jogar o 1, 2, tá? Que você não vai conseguir jogar. Não, começa lá no San Andreas. Jogou San Andreas, vai ser City. Se você jogou o San Andreas 3, se você jogou o 3 em diante, não volta pra jogar o 1 e 2. Faz de conta que não existem, porque não vai ter como, você não vai se adaptar. Então, assim, uma pessoa que é assim igual eu, é muito bom pra mim ter o 1, 2 e o 3, porque eu vou jogar eles antes de jogar o 4. E é tudo no mesmo lugar, eu não preciso, beleza, vou lá atrás de um PS3 para jogar eles para poder jogar o 4. Outra coisa do Uncharted é que ele chegou na Plus também, né? O Nathan Drake Collection chegou na Plus, eu não lembro quando, mas chegou aí. Acho que foi também ano passado, finzinho do ano passado, chegou. Por aí. E eu tô esperando o 4 chegar, mas acho que vai demorar, hein? O 4 eu tenho por causa do PS4 e não tinha jogado, que veio com o meu PS4. Foi um bundle, né? E eu não tinha jogado porque eu não tinha jogado os 3 primeiros. Justamente. Então aí você já tem a coletânea toda. Eu já... Acho que depois do 4 teve um spin-off também, teve o
do The Lost Legacy. The Lost Legacy, que não é mais com o Nathan, né? Que é com uma das... Eu não lembro se as duas... Eu não sei se as duas aparecem no 4. As duas aparecem... A Chloe Fraser, que é o nome da personagem, ela aparece na franquia inteira, na verdade. Ela é introduzida no 2. No 2, e ela é a protagonista do The Lost Legacy. Isso. E assim, tem vários outros aqui. A gente fez uma lista aqui, mas tem vários outros remakes, remasters por aí. Nossa, muito mesmo. Muito mesmo. A Microsoft fez questão de lançar os remasters, por exemplo, de Age of Empires. Tem a versão definitiva do 1, do 2. Assassin's Creed é uma série que também tem muito remaster aí. Chegou The Ezio Collection, que são os 3 jogos do 2, que é muito engraçado você pensar nisso. Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie teve também. Xbox original ou 360, eu não lembro, é um dos dois. O Kazooie foi pra 360 e One. Dark Souls também teve ano passado, retrasado. Call of Duty 4 Modern Warfare também tá aí pra... Chegou agora pra One e 4, PlayStation 4 e chegou PC. Inclusive até pela Plus um tempo atrás. Chegou. Que era, na verdade, ele surgiu como uma recompensa pré-venda, acho que do Modern Warfare 3, mas agora foi dada de graça. Tem também, tem vários Fire Emblem também. O Shadow of Valentia, na verdade, é um remake do Fire Emblem Gaiden, que nunca chegou aqui. Counter-Strike, olha só, teve o Counter-Strike Source, também é um remaster, né, do original lá. Várias, a gente for parar aqui nessa lista, a gente vai ficar muito. É uma lista imensa mesmo, a gente tá mencionando assim super por cima cada um aqui. Dead Rising, teve Devil May Cry, teve um monte. O Halo que teve a The Master Chief Collection também. Também uma coleção. Que... Vários Dragon Balls também. Inclusive estão chegando aos poucos no PC, né? Chegou o Halo agora. Esses dias a Microsoft dropou do nada no Game Pass. E no PC também o Combat Evolved Anniversary. O Fire Emblem Gaiden chegou como Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia no 3DS. O original era lá do NES. Tem vários jogos. Se a gente for ficar aqui, a gente vai... A gente tá mencionando super por cima aqui na lista, porque a gente não vai mencionar um por um, porque é muita coisa. A gente pegou os principais, que a gente queria fazer comentários sobre. Se a gente for olhando e falando, tipo... Mas é uma lista. Kingdom Hearts tem muitos aqui. Não. Kingdom Hearts 1.5. Teve, tipo assim, teve também os Final Mix. E aí teve também os 1.5, 2.5, 2.8. Luigi's Mansion saiu pro GameCube, depois remasterizado pra 3DS. Tem vários. Se a gente for olhar essa lista... Mario e Luigi Super Saga. A Nintendo aqui nessa lista é Mega Man. Nossa, a Mega Man tem muito também. Metal Gear também. Prince of Persia, Rayman 2. O Resident, igual eu falei também, vou botar isso pra gente terminar aqui, porque senão a gente fica até amanhã. O Resident Evil 4 é o mais engraçado, porque ele teve o 4 no original do GameCube, aí ele foi portado pro PS2, aí ele chegou pro PC, aí ele chegou como Wii Edition no Wii, porque tinha controle de movimento, aí no PS3, Xbox 360, PS4, One e Switch ele chegou como 4 HD, que é um remaster, e aí no PC de novo, ele chegou como Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Vou aumentando o título. Aliás, o Silent Hill também teve uns remasters e a gente era pra ver um remake dele, né? O PT era pra ser foi o playable teaser de um Silent Hill, mas aí eu já não sei mais se é remake, porque ele não seria remake exatamente, ou seria exatamente como original. Ele seria uma releitura, eu acho. Uma releitura, né? Eu acho que é até difícil de categorizar ele. Eu acho que seria um remake, mas é a mesma coisa do Ratchet & Clank, eu acho. Que seria mais uma reimaginação. Que é mais uma releitura da cabeça do nosso querido Hideo Kojima. Que inclusive tem rumores aí de que vai mesmo rolar um jogo de terror, né? Agora, Sonic também teve muito. Teve Sonic the Hedgehog, que saiu pra várias plataformas. O Hedgehog 2 também. Teve o Spyro chegou aí há pouco tempo também pra PS4, Switch, Spyro 2. O 1, 2 e o 3 que foram remasterizados, né? O Year of the Dragon, StarCraft, Star Fox, até o Super Mario Bros. Que saiu pra NES, ele saiu depois remasterizado pra SNES também. E pra Game Boy Color. Que é isso aí, esses aí chegaram no Super Mario All Stars, né? O Mario original, o 2 e o 3 chegaram no Mario All Stars com os gráficos melhorados e tal. Tomb Raider, outro aí que teve remake e remaster também, né? Teve o Tomb Raider Anniversary, que saiu pra PlayStation 2, 360, PSP, Wii, celular, PlayStation 3, que é o remake do Tomb Raider lá de 96.
Mas eu acho assim, tem agora uma pergunta importante pra gente responder, né? Se isso aí é necessário. Bom, eu acho que na questão de quando é uma coletânea, igual na questão do Uncharted, eu acho válido, sabe? Fazer. Então, eu acho que depende muito em cada caso. A resposta é sim e não pra mim. Eu acho que sim, é necessário quando você faz uma coletânea. Pega os 3 Uncharted e relança pra você que vai querer jogar o 4 e quer saber o que aconteceu nos 3 primeiros, mas não tem seu PlayStation 3. Você vai lá e vai ter uma coletânea com gráficos refeitos e tal. É super válido fazer nesse caso. Agora, ao mesmo tempo, a gente mencionou também outro da Sony, que foi God of War 3 Remastered, que eu não vejo motivo pra existir. Ainda mais sozinho, né? Ainda mais sozinho, porque os remasters do 1 e do 2 foram pro 3, e os remasters que saiu pro PS3 foi pro PS4, então é uma confusão, então eu acho que depende muito do jogo, sabe? Eu acho que às vezes é necessário, às vezes não. Eu acho que a gente depende muito de perguntar quão bem o jogo original envelheceu. Sim, também tem isso. Que às vezes simplesmente pega e lança de novo, mas às vezes não cobra da galera, por favor. Tipo, quem tem no PS3, se relançar no 4 não cobra, por estar na conta, mas... Eu acho que é válido se for bem feito, se for legal, se for bem feito, não for uma porcaria, super válido fazer. Ninguém tá apontando uma arma pra sua cabeça pra obrigar você a comprar, se compra se você é fã. Só não abusa, né, galera? Que é um problema muito pesado. Se você for a Capcom, não tem como, né? Mas... a Capcom eu tenho uma repulsa porque ela é muito vontade de pegar dinheiro. Tipo, ela pegou vários Resident Evil, vários Devil May Cry que ela vende em outras plataformas por $20, botou no Switch, não fez quase nada de diferença e tá vendendo por 30. Parece que é falta de criatividade, a criatividade acabou, então vamos só relançar o que a gente fez no passado. É isso que virou a Capcom. Mas o pior é que ela tem um ponto muito bom, porque os 2 dos meus melhores, dos remakes que eu considero assim, melhores feitos, são dela, né? Que é o 2 e agora o 3. Pelo menos eles fazem bem feito, né? Que é o ponto que eu chego, tipo assim, é um remake, tipo assim, de um jogo que, se você jogar hoje, ainda vale, até ele não tá tão datado assim, mas que ele traz uma nova pintura, uma nova releitura, uma nova visão para aquele jogo antigo. Eu acho que nesse ponto Sim, eu acho que nesse caso é super necessário, super válido. Quando você traz isso, igual o Final Fantasy vai trazer também, o Resident Evil 3 traz, até o Xenoblade, igual também que eu falei, que vai trazer coisas que não tinham sido possíveis naquela época, ou por limitação e tal, eu acho isso muito válido. Sim. Agora, a gente chega na questão dessa nova geração que tá vindo, né? A 9ª geração de console, PlayStation 5 e Xbox Series X. Como é que vai ficar essa questão de remaster e remake? Porque assim, no PlayStation, entre o 360 e o One, teve retrocompatibilidade. Então, você quase não viu o remaster nas consoles da Microsoft. Porque você só pega seu disco do 360 e coloca no One e joga. Enquanto que, né, de The Last of Us aí, você tem o lançamento em um ano, no ano seguinte para outra geração, porque não tinha retrocompatibilidade, a arquitetura é muito diferente. E isso promete que a Sony viu que deu certo no Xbox e com a arquitetura deles que foi muito melhorada no PS4 e vai ser mantida no PS5, eles vão conseguir manter isso, né? E vão fazer igual a Microsoft. Então eu acho que a gente vai ver menos remasters. A promessa dessa geração é menos remasters, né? Se for pra fazer, vai ser remake mesmo. Isso. E assim, entra muito num ponto que foi o motivo que foi um dos tópicos do episódio anterior que me levou a sugerir esse tema, que é o Smart Delivery, que foi anunciado pelo Xbox, que a ideia dele ver em que versão do console você tá e baixar o que precisa. Faz um patch, ou remove, ou coloca mais coisas e você joga ele com melhorias como se fosse mesmo um remaster. Então o jogo é mesmo um remaster, só que ele simplesmente reconhece qual plataforma você tá jogando. Acho que o futuro dos remasters é isso. É isso, tipo, no sentido de você não vai precisar comprar outro. Beleza, você tem 360, você vai poder jogar ele no você Series tem no X. One, você vai poder... Você tem no One, vai poder jogar no Series X. E ele vai baixar coisas do que for necessário para fazer ele rodar melhor no Series X, porque tem um hardware melhor. E ele é considerado, esse patch é como se fosse a remasterização dele, né? Acho que esse é o futuro dos remasters. É meio que um passo do que E na verdade, se a gente for parar pra pensar, na lista a gente postou poucos jogos de Xbox, justamente por causa desse fator. Exatamente, a gente quase não falou de Xbox aqui por causa desse fator. A Xbox não precisa de remasterização, enquanto que o PlayStation é necessário ter, por causa da arquitetura abruptamente diferente entre os dois. Igual, eles já fazem umas coisas assim, por exemplo, Sonic Generations, que foi lançado no 360, se você coloca ele no One,
tem um no X, na verdade, tem um patch, One X, ele tem um patch que ele baixa que faz o jogo ficar 4K. Pois é. Então, tá aí o remaster, então tecnicamente é um remaster. Só que você não precisa comprar o jogo novo, né? Só botar o CD do seu 360. Acho que é para isso que a gente tá caminhando nessa geração. E isso é muito bom, A gente já resolveu o problema de remaster, pelo menos. Agora, se for pra fazer um remake, vai ser só porque é um jogo realmente muito antigo que, como o Silent Hill, por exemplo, pode sair, tem rumor aí, né? Que vai realmente sair. Que um jogo de terror do Hideo. Remake nesse caso, porque não vai ter como fazer um remaster dele, mas é nesse caso que vai ter remake. Eu acho que vai ser, essa geração tá prometendo ser muito boa nessa questão. Eles resolveram esse problema de remaster e de remake. Vai ser a gente tá fazendo esse episódio no fim da era mesmo das remasterizações. Justamente pra pensar nisso, né? E assim, eu entendo, alguns casos são necessários e beleza, mas tem uns casos que realmente não são. Sim. Igual, eu entendi muito do porquê a Nintendo fez muitos remasters de jogos do Wii U no Switch. Tem 2 motivos principais. Primeiro, o Switch não lê CD. Exato, ele é cartucho. Então não teria muito como se fazer essa transação. Que você lambe e é amargo. E sem falar que nisso eles trazem pessoas que não jogaram aquele jogo, não tiveram a oportunidade de comprar. Claro que assim, exato. Se você jogou lá no Wii U, você não precisa comprar de novo, sabe? E isso traz a terceira pergunta, que é: esses remasters e remakes, eles são feitos para antigos fãs comprarem de novo ou eles ganham mesmo novos fãs? Ou seja, é fanservice ou eles realmente ganham novos fãs? Eu acho que também depende de cada franquia. No caso eu entendi muito da Nintendo nesse ponto, sabe? Dar uma nova chance a franquias que, no caso do Switch, né? Quando ela trazem jogos do Wii, é isso. Dar novas oportunidades para quem não conseguiu jogar o Wii U porque não teve, ou não comprou na época. De jogar de novo no Switch. E, infelizmente, ela não consegue fazer essa transição porque cartucho não... É muito diferente a mídia, né? Não teve como. Inclusive, se você for olhar, por exemplo, no caso de Mario Kart 8... O Mario Kart 8... O Deluxe, no caso. A versão normal dele no Wii U deve ter... Acho que vendeu foi 8 milhões por aí. De unidades. A versão do Switch já chegou em 20 e poucos milhões. Olha aí, deu certo. Vende mesmo, funciona. Mas é claro, não é trazer parcialmente também, é um problema, realmente. Isso aí acho que é a comprovação de que no caso do Mario Kart 8, a maioria das pessoas, né, mais do dobro aí, foram pessoas que não jogaram no Wii U. Então foram pessoas que tiveram a chance de jogar, né, porque não jogaram no Wii U. Então eu acho que funciona nos dois. Tem a questão de você agradar os fãs antigos que querem, né, poder reviver aquela nostalgia. A questão aqui é, a pergunta do título desse podcast é isso, né? Estão capitalizando a nostalgia? Eu acho que às vezes sim, às vezes a Capcom passa dos limites, ela remasteriza demais, não lança nada novo e fica só remasterizando coisa antiga. Mas ao mesmo tempo tem como a Nintendo que faz do jeito certo, que é pra criar novos fãs, né? Trazer novas pessoas para aquela franquia, apresentar novas gerações àquela franquia, pegar um Pokémon lá antigaço e trazer pra hoje. Então é válido também. A Nintendo não é perfeita e eu sou, como pessoa que acompanha bastante, eu sou o primeiro a criticar porque ela tem hora que ela exagera. O meu caso principal, por exemplo, é nessa de portar o jogo pra cá, ela cobra mais do que o jogo original. É o caso do Donkey Kong, que originalmente era $50 no Wii U e chegou por 60 no Switch. Então, tipo assim... Porque eles pensam assim, a gente melhorou um pouquinho, então aumentar um pouquinho o preço. Acho que é essa a lógica. Mas no finalzinho da vida do Wii U, dava pra você comprar ele por $20. Oficial, da Nintendo, então acontece. Exato. Então, deixa aí, fala com a gente qual é a sua opinião também. A gente quer ouvir. Comenta aí embaixo. Pode deixar os comentários que eu recebo aqui. Sempre que dá eu passo, leio, tudo. Acho que ficou um episódio bem bacana. A gente falou dos principais remakes e remasters. A gente deu uma pincelada em cima de vários títulos e fizemos aí alguns questionamentos interessantes. E então a gente vai pro nosso quadro agora, né, de sugestões da semana. É um dos poucos dias que a gente tá meio que surpresa, porque nenhum falou pro outro o que é. Eu coloquei no meu aqui embaixo, ali na pauta. Eu nem vi, pera aí. Tá ali na pauta. Você quer começar com o seu? Eu comecei já semana passada. Então, eu nem botei o meu. Na verdade, ambos vão sugerir o mesmo coisa. Não é o mesmo produto, mas é o mesmo serviço. No mesmo lugar. Ambos vão sugerir coisas na Amazon Prime Video. Só que o meu é uma coisa que chegou essa semana, graças a um acordo com
a Disney. E se você me segue no Instagram, você meio que viu, foi meu post de ontem. How I Met Your Mother finalmente está disponível no Amazon Prime Video. Aê, finalmente! As 9 temporadas. Acho que chegou sexta-feira, semana passada. Pra quem tava com saudade, né, lá da Netflix, que tava na Netflix e saiu, tá de volta agora na Prime Video. Com as 9 temporadas. Completaço. E é uma série, assim, indispensável, cara. Você tem que assistir. Tipo, eu falo que muito do que eu sou como pessoa hoje em dia... Cara, é verdade. How I Met Your Mother. How I Met Your Mother influenciou. Eu acho que é o melhor sitcom já feito, assim, cara. Não tem como. Aí tem aquela velha discussão do Friends, mas meu amigo... Eu lembro que eu fiz de tudo na última temporada, porque eu conheci How I Met Your Mother, ele tava... O Brasil conheceu How I Met Your Mother, foi tarde, né? Tava acabando já. Era a 7ª temporada, quando eu ouvi, aí eu comecei a acompanhar How I Met Your Mother no final da 8ª. Então deu tempo de você pegar a 9ª ao mesmo tempo. E aí quando chegou a 9ª, eu tinha... Antes de começar a 9ª, eu maratonei ao ponto de ver 12 episódios de How I Met Your Mother por dia, pra chegar a tempo. E a 9ª, eu consegui achar um streaming do canal, acho que era CBS, que era o original. Que passava e você acompanhou ao mesmo tempo. E eu acompanhei todos os episódios. Segunda-feira era religioso, eu sentar no meu notebook pra assistir. E eu assisti o final ao vivo. Acabou quando? Acabou dia 31 de março de 2014. Foi logo depois disso que eu comecei a ver. Então foi quando acabou mesmo a série que eu comecei a assistir. Eu comecei a ver em 2015. Eu sei que eu vi assim em 3 meses no máximo. Era realmente, assim, 4, 5 episódios por dia, porque não tinha como, era viciante. E assim, é uma série incrível, né? É sensacional. O final é polêmico? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu gosto do final. Eu gosto também bastante. Tipo, eu aprendi a crescer porque... Rola até um episódio pra discutir essas coisas, mas... Rola, pior que super. Que é como a vida. O final é puramente vida. A gente sempre busca um sitcom que termine perfeito, mas ele termina como a vida termina. Não é sempre feliz, né? Mas não vamos deixar cara, porque a gente quer que a galera assista. Assiste porque vale muito a pena, na moral. Inclusive, eu até coloquei a imagem lá ontem, como no finalzinho, assim, eu queria que fosse uma propaganda paga. Eu coloquei que não era propaganda. E a primeira pessoa a comentar no meu post foi o perfil da Amazon Prime. Ah, é? Dizendo? Tipo assim, falando, espero que você goste do nosso conteúdo. Só que ela me respondeu em inglês, porque eu faço esses posts em inglês. Sim. Aí ela me respondeu em inglês. Eu tô tipo... Ô, Amazon, se você tá escutando, paga nós. A gente fala de todas as séries que você tem lá disponível, tá? Eu já assisto várias. Tô pra assistir Hunters, que eu tô enrolando. E eu tô adiando, especialmente porque realmente a Mother entrou. Eu já vi 6 episódios. E eu acho que eu vou rever tudo de novo. Você vai ver de novo, então? Mas tudo bem. Não tem como. Eu acho que é bem possível que eu veja de novo também. Mas assim, é engraçado comentar como essas séries antigas, assim, estão fazendo uns comebacks ultimamente, né? Elas voltam à popularidade. The Office tá super em alta agora, mesmo sendo uma série super antiga. Tipo, começou lá em 2006 a 2012. Eu acho que é uma das poucas séries que nunca cai de popularidade, acho que junto com Friends. Sim, sempre tem novas gerações. É aquela série que sempre tem galera descobrindo e é sempre comentado e faz parte da cultura pop também até. E essa é a minha sugestão, inclusive. Eu mencionei, eu não tô só mencionando aqui, a minha sugestão da semana é The Office. Cara, eu tô vendo The Office, tô na 6ª temporada, vou chegar na 7ª, são 8, né? Ou são 9? Acho que é 9. E, cara, que série incrível, é demais também. É meu segundo sitcom favorito já, atrás de How I Met Your Mother. E tá fazendo esse comeback. O Steve Carell é incrível. É uma série, assim, sensacional. Vale super a pena. E também tá disponível lá no Amazon Prime Video. Então, e assim, é legal mencionar, né? R$10. É super barato. Mas a Amazon paga nós, valeu. A Amazon paga nós. Tamo aqui, ó, tempão mencionando vocês. Já mencionamos 2 coisas. Mas então tá aí as recomendações, a gente nem combinou e a gente falou da mesma coisa, cara. A gente falou de How I Met Your Mother e The Office. Tá aí no Prime Video, 2 séries sensacionais pra você maratonar. E dão horas de aventura, vai lá aprender sobre a vida, vai lá rir, chorar. Porque tem como chorar em How I Met Your Mother. Tem. Tem um episódio, eu não vou explicar o que acontece, mas tem um episódio que tem um velório. Foi o primeiro episódio que eu vi depois que minha mãe faleceu. Tipo assim, é mó loucura, mas é bizarro. Caraca. E sabe qual que é o mais engraçado? Eu assistindo aquele episódio, eu reparei quão real o que tá naquele episódio é. Tipo, uma das coisas que o Ted fala no começo da vida é quando alguém é importante pra alguém que você conhece morre,
você larga tudo e vai pro lado dessa pessoa. Mas quando você chega lá, você repara que você não tem a menor ideia do que fazer. E tipo assim, eu assistindo, eu reparei, caramba, foi muito assim. É uma das mega provas de quão real How I Met Your Mother é. Os roteiristas são realmente geniais em How I Met Your Mother. Mas acho que é isso então, né? Vou terminar só fazendo um leve comentário, porque tem dublagem, tem a nossa tradução Como Eu Conheci Sua Mãe, porque brasileiro. Como Conheci Sua Mãe. Mas melhor do que o nome em Portugal, vou terminar com essa. Em português, The Office se chama Vida de Escritório. Eu descobri isso agora, esses tempos. Vida de Escritório. Tipo, ninguém chama assim. Não deve ser tão ruim quanto o nome em português de Portugal, né? O nome de português de Portugal de How I Met Your Mother é Foi Assim Que Aconteceu. Foi assim que aconteceu. Português de Portugal sempre fazendo suas traduções bizarras. Mas é isso. Vão assistir essa série. Então. Termina de ouvir esse podcast, vai lá assistir. Vai lá, The Office, How I Met Your Mother. E a gente vai ficando por aqui então, né, Renan? É isso. Fizemos aí episódio sobre remasters e remakes. A gente volta na próxima terça-feira com mais um episódio de Irmandade Nerd Podcast. Segue a gente no Twitter e Instagram, @Irmandade Nerd _, facebook.com/Irmandade Nerd Podcast. Meu Twitter e Instagram é MarlonMaris _. O Twitter do Renan é Renan Chronicles, certo? Isso, e o Instagram é Renan P2. Renan P2. Vai lá e segue a gente, acompanha, ouça na sua plataforma favorita, toda semana aqui às 18 horas, terça-feira. Valeu por ter ouvido, a gente volta na próxima. Falou! Então tá, é isso.